movimentos multiculturalistas hoje são coerentes ao utilizar certas celebridades socialistas do passado como embasamento da sua luta? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! Sabemos que os movimentos multiculturalistas hoje, eles afirmam lutar contra a homofobia, contra racismo, contra o fascismo. E eles, nesta luta, utilizam os símbolos do passado, os símbolos socialistas, como Marx, Engels, Allende, Che Guevara, Fidel Castro, enfim, utilizam estes nomes para apresentá-los como inspiração para esta luta que eles afirmam travar. A pergunta é, será que há coerência entre o tipo de luta que eles propõem e estes do passado, representando esta luta? É claro que não. O pensamento de esquerda, ele pode ser tudo, menos coerente. Vamos olhar um pouquinho sobre algumas afirmações destes socialistas, esquerdistas do passado e ver o que de fato eles pensavam acerca deste assunto. Por exemplo, no que diz respeito à homofobia. Vamos ver o que Stalin dizia a respeito. Vejam só. A homossexualidade é um vício burguês patológico. Stalin era tão contrário a isto que ele inseriu no Código Penal Soviético a prática da homossexualidade como crime e que deveria punir com 8 anos de prisão. A própria enciclopédia, a grande enciclopédia soviética, que tratava sobre verbetes à luz do pensamento de esquerda, quanto a este assunto, ela traz o seguinte: para a grande maioria das pessoas que se dedicam à homossexualidade, tais perversões se interrompem tão logo que a pessoa se encontre num ambiente social favorável. Mais à frente, na sociedade soviética, com os seus costumes sadios, a homossexualidade é vista como uma perversão sexual e é considerada vergonhosa e criminal ou criminosa. Vejamos o que Fidel Castro fala, ou pelo menos falou no passado, porque no final da sua vida ele encenou um pedido de desculpas, mas que não era verdadeiro, porque recentemente uma passeata gay em Cuba foi reprimida com violência. Mas vejamos o que ele dizia no passado. Não podemos acreditar que um homossexual poderia reunir as condições e os requisitos de conduta que permitiriam considerá-lo um verdadeiro revolucionário, um verdadeiro militante comunista. E vejam que influenciados, me refiro a Cuba, influenciados pela União Soviética, eles diziam que os, aspas, como eles chamavam, maricones, eles diziam que estes eram simplesmente agentes do imperialismo capitalista norte-americano. Che Guevara, com relação a este assunto, disse: "O trabalho os fará homens." Esta frase, que é dele, inclusive, foi colocada nos campos de trabalho forçado, onde pessoas que eram acusadas de práticas homossexuais eram levadas para sofrer castigo. Salvador Allende, que é tão querido pelo Chile, ele tinha, melhor dizendo, uma tese um tanto bizarra com relação a isto. Ele acreditava na cura gay. E a proposta que ele trazia era simplesmente inusitada. Ele dizia que se deveria pegar a pessoa, abrir orifícios no estômago e preencher esses orifícios com pedaços de testículos. Com isso, essa pessoa seria curada, segundo ele, do seu mal. Isso foi descoberto por um historiador, o nome dele é Victor Farias. Farias, ele se propôs a estudar sobre o pensamento nazista no Chile e se deparou
com um relatório, um documento de 160 páginas chamado Higiene Mental e Delinquência, onde encontrou esta citação. Ele, quando viu pela primeira vez, não acreditou, mas levou para o Instituto Allende para que comprovassem se era ou não, de fato, um documento vindo daquele presidente. Aliás, não somente isso se descobriu de Allende, mas também se descobriu frases que tinham conotações racistas, principalmente com relação aos judeus. E por falar em racismo, o que essas pessoas do passado têm a nos dizer? Vamos lá. Karl Marx, em 1847, ele se referindo aos Estados Unidos como uma grande nação, ele dizia o seguinte: sem a escravidão, os Estados Unidos, o mais avançado dos países, teria se transformado num país patriarcal. Elimine a América do Norte do mapa do mundo e você terá anarquia, a completa decadência do comércio moderno e da civilização. Elimine a escravidão e você eliminará a América do mapa das nações. Como eu disse e repito, essa frase foi escrita por Marx em 1847. Em 1853, Marx, escrevendo para o New York Tribune, ele disse o seguinte: as classes e raças demasiado fracas para dominar as novas condições de vida precisam ceder. Em outras palavras, ele está dizendo que existem raças que são fracas e elas precisam simplesmente se submeter ao processo revolucionário do proletariado. Sobre a guerra dos Estados Unidos contra o México, quando os Estados Unidos tomou a Califórnia daquele povo, esta guerra aconteceu entre 1846 e 1848, Marx ele deu um parecer irônico sobre esta tomada da Califórnia dos mexicanos por parte dos norte-americanos. Ele disse o seguinte: sem violência, nada é feito na história. Mais adiante, ele completa: é um golpe de azar que a magnífica Califórnia tenha sido tomada dos preguiçosos mexicanos que não sabiam o que fazer com ela? Na verdade, o que nós temos aqui é uma pergunta de retórica, é uma ironia. Marx, então, ele celebrava a tomada da Califórnia pelos norte-americanos porque os Estados Unidos da América representavam o avanço do capitalismo, algo que era muito caro à sua teoria. Mais à frente, em 1862, quando Karl Marx ele escreve uma carta a Engels, se referindo ao seu rival Ferdinand Lassalle, vejam o que ele diz, vejam esta pérola. Está claro para mim que ele, pelo formato de seu crânio e por seu cabelo, descendem de negros do Egito. O jeito chamativo do sujeito é parecido como o de um negro. Não está satisfeito? Então veja agora essa afirmação de Engels em 1877 sobre os desníveis intelectuais. É isso mesmo que você ouviu, desníveis intelectuais entre as raças, entre os povos. Ele diz o seguinte: entre nós, os axiomas matemáticos parecem evidentes para toda criança de 8 anos. E não precisam ser comprovados pela experiência, são apenas o resultado de herança acumulada. Mas seria difícil ensiná-los para um sul-africano ou um aborígene australiano. O mesmo Engels, em 1887, numa carta que ele enviou para a esposa de Paul Lafargue, que era alguém que concorria para a liderança socialista na França, mas que era seu desafeto, ao escrever uma carta para sua esposa, ele disse: em sua qualidade de negro, um nível mais próximo do reino animal que o resto de nós. Ele é, sem dúvida, o candidato mais adequado desse distrito. Sabe por que Engels disse isto? Porque neste distrito
onde ele concorria, onde Lafargue, melhor dizendo, concorria, estava o zoológico. Foi uma ironia de Engels associando aquela pessoa, aquele ser humano aos animais, pelo simples fato de ressaltar, no caso de Engels, a cor da pele daquela pessoa. Em 1849, Engels escreve o seguinte: os alemães e magiares austríacos serão libertados e se vingarão sangrentamente dos bárbaros eslavos. A próxima guerra mundial resultará no desaparecimento da face da terra, não apenas das classes e dinastias reacionárias, mas também de povos reacionários inteiros. E isso também constitui um passo adiante. Che Guevara, em 1952, no seu Diários de Motocicleta, ele, se referindo aos venezuelanos, ele disse o seguinte: o negro indolente e sonhador gasta seu dinheirinho em qualquer frivolidade ou diversão, ao passo que o europeu tem uma tradição de trabalho e de economia que o persegue até estas paragens da América e o leva a progredir. Che Guevara. Alguma dúvida com relação a essa frase? Acerca dos negros e dos brancos, ou pelo menos os descendentes de africanos e os descendentes de europeus ali na Venezuela? Agora eu gostaria de ler aqui alguns trechos de um livro que se chama A Questão Judaica. Esse livro foi um livro escrito por Karl Marx acerca dos judeus. Ele estabelece ali um debate sobre este tema. E eu gostaria de ressaltar aqui apenas alguns pontos. Se você quiser, compre o livro, leia o livro. Aliás, ele está até de graça na internet, se você conseguir, pode baixá-lo. Eu vou ressaltar aqui apenas algumas pérolas de Karl Marx com relação aos judeus. Aqui na página 40, por exemplo, encontramos o seguinte: fixemo-nos no judeu real que anda pelo mundo, não no judeu sabático, como diz Bauer, mas o judeu cotidiano. Não vamos buscar o mistério do judeu em sua religião, mas, ao contrário, buscamos o mistério da religião no judeu real. Qual é o fundamento secular do judaísmo? Ou, uma melhor tradução seria, qual é o fundamento mundano do judaísmo? A necessidade prática, o interesse egoísta. Qual é o culto secular ou o culto mundano praticado pelo judeu? Ele mesmo responde: a usura. Qual o seu dinheiro mundano? Se referindo aos judeus, o dinheiro. Mais à frente, aqui na página 41, aliás, melhor dizendo, na página 43, Marx diz o seguinte: a sociedade burguesa engendra constantemente o judeu em suas próprias entranhas. O que Karl Marx está falando aqui é que os judeus estão entranhados, estão ali forjados nas entranhas do burguês, do capitalista. Depois ele fala uma série de absurdos contra o judeu, contra a sua prática, e aí ele diz o seguinte: o Deus dos judeus se secularizou, converteu-se em Deus universal. A letra de câmbio, ou numa outra tradução, as cédulas de dinheiro, é o Deus real do judeu. Seu Deus é somente a letra de câmbio ilusória, ou a cédula de dinheiro ilusória. E aí depois existem outras afirmações que são igualmente espúrias, racistas de Marx contra a comunidade judaica. Você gostaria de saber o que Lenin disse sobre Mussolini quando Mussolini abandonou o marxismo e criou o fascismo? Você quer mesmo saber? Ele disse o seguinte: que desperdício termos perdido Mussolini. Ele é um homem de primeira classe que teria levado o nosso partido ao poder na Itália. Está duvidando?
Então vamos deixar o próprio Lenin falar? Ouçam aí. Потеря Муссолини стала большой трагедией для нас. Он был тем выдающимся человеком, который привел бы нашу партию к власти в Италии. Qual a conclusão que podemos tomar de tudo isto? É a total incoerência do pensamento de esquerda. Aliás, eu tenho um vídeo aqui sobre o duplo pensar, né? Está aqui na descrição. Assista esse vídeo se você ainda não o conhece e veja como, de fato, o pensamento de esquerda ele é incoerente. Eles defendem o absurdo. Quando olhamos para passeatas que defendem este multiculturalismo de esquerda, usando imagens de Marx, de Che Guevara, de Salvador Allende, de Fidel Castro e de tantos outros, simplesmente isso demonstra ou um desconhecimento absoluto da história ou uma ingenuidade perigosa. É por isso que nós devemos olhar para o arcabouço da esquerda, esse arcabouço geral, e ver ali total inconsistência. Bem, obrigado por ter vindo até aqui comigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva. Você que já está inscrito, dá uma olhadinha, talvez seu nome tenha saído. Faça isto. Compartilhe este vídeo, caso o conteúdo seja para você interessante. Dê um like ou dislike, não tem problema. E faça comentários. Na medida do possível, eu respondo a estes comentários, ok? Ajude este canal para que ele cresça ainda mais e este conteúdo possa alcançar mais pessoas. E até a próxima.